Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá, alegria estar com vocês. Estamos aqui com o nosso Pod Saúde, agradecer o carinho de todos, né? Olha que coisa mais linda, gente. Primavera tá chegando e o Serginho da Estrelízia hoje mandou essa orquídea tão especial, tão bonita, Serginho. Muito obrigada e obrigada a Estrelízia também. A gente sempre começa esse bate-papo agradecendo quem colabora, não é? Porque sozinhos não fazemos nada. Então eu quero mandar um beijo ao pessoal da Gregory, sempre me vestindo aqui no Pod Saúde, uma grande parceria. Agradecer a Estela Geromini, não é, que faz acessórios maravilhosos, ao Hélio Silliman, nosso diretor, e a Frame, que é essa produtora maravilhosa. Aplausos para vocês. Ela acho que é a maior produtora de podcasts de São Paulo, e o Hélio é um cara, caramba, que conhece muito de televisão, me conhece há muito tempo, né, Hélio? É um prazer estar junto com você aqui e com essa equipe linda da Frame. Obrigada. Bom, e hoje nós temos coisas gostosíssimas para os nossos convidados lá do Rancho Português. Então, um beijo aí ao seu Antônio, seu Manuel, diretores proprietários, a você, Valdeci Castro, e muito obrigada. Fazer esse programa, né, que eu chamo aqui, esse videocast com coisa gostosa é melhor ainda. Mas o que nós vamos falar não é tão gostoso assim, mas é importante. É cada vez mais comum pessoas na faixa dos 40, 50 anos preocupados com seus esquecimentos. Alguns pensam, será que é estresse? Meu Deus, será que eu estou com algum problema de memória? A gente tem que se preocupar mesmo. A cada 4 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência no mundo. E o número de novos casos aumenta conforme as pessoas vivem mais. Entre os 4 tipos de demências existentes, eu acho que a mais conhecida e aquela que a gente mais teme é o Alzheimer. É o mais prevalente também, o mais preocupante. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o Alzheimer afeta 33% da população idosa. Agitação, depressão, apatia, distúrbios do sono são transtornos frequentes entre pacientes com Alzheimer. Hoje eu estou recebendo, boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde, Claudete. Alegria de receber aqui, viu? Doutor Júlio Pereira, ele é neurocirurgião, membro do Corpo Clínico dos Hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa. E por que o cérebro, doutor? Por que você escolheu esta parte do nosso corpo, esse órgão? O cérebro é o órgão que mais intriga a gente, né? Se a gente for ver o que é que difere o ser humano dos outros animais, sem dúvida nenhuma é o cérebro, né? Capacidade cognitiva. Então, acho que eu sempre tive uma curiosidade, né? E eu tive um avô também, como eu até estava te falando antes, que teve também um quadro demencial. Então, isso acaba gerando sempre uma curiosidade pra gente, né? Bom, isso já faz alguns anos, né? Eu fiz a Universidade Federal da Bahia, aí eu comecei em 2000, mais ou menos, aí formei em 2007, e aí depois entrei na Neuro e segui essa carreira. Esqueci de falar que o doutor é baiano e eu quero mandar um beijo pra família lá, pra mãe. Qual é o nome da mãezinha? Judite, acompanha tudo no Pod Saúde. Então, a dona Judite tá fazendo a maior propaganda lá na Bahia do nosso Pod Saúde, obrigada. E tá gostando, o que é importante. Eu digo sempre assim, que aí chega uma idade na vida da gente que a gente fala mais de médico e remédio do que outra coisa, até do que comida, né? Descobri um remédio ótimo, nossa, aquele médico é maravilhoso. Doutor, mas o que é uma demência? Perfeito. O que acontece? A gente tem a função cognitiva da gente, do ser humano. Como eu falei, é o que difere a gente dos outros animais. E ela é muito complexa. Então, quando a gente fala que alguém tem um quadro demencial, é porque várias funções cognitivas elas foram perdendo. Então, quais são, por exemplo? A memória é uma delas, a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de percepção, de compreensão, a capacidade de comportamento. Então, quando você vê alguém que fala assim, fulano está com quadro demencial, é porque ele tem várias funções comprometidas. Claro que a gente lembra logo a memória. Por quê? Porque a memória normalmente é o primeiro sinal de alerta. E como se dividem, então, as demências? Nós conhecemos mais o Alzheimer, Perfeito. Né? Mas quais são as outras? Isso. O Alzheimer por quê? Porque é mais frequente, né? Então, quando a gente fala de quadro demencial, o que mais se destaca é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Então, a gente tem fator de risco, muita gente não sabe, mas tem como sim evitar Alzheimer, né? A gente tem a questão da pressão alta, colesterol alto, obesidade, a questão alimentar, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Todos esses são fatores de risco. Segunda causa muito comum é a demência vascular. A demência vascular é quando a pessoa tem pequenos AVCs, eles vão se acumulando no decorrer do tempo e ele vai perdendo a função cognitiva da mesma forma. Peraí, mas uma pessoa pode ter um pequeno AVC e nem perceber?
É comum de acontecer, Claudete. É? Porque o que acontece? O nosso cérebro tem várias funções. Só que algumas áreas você perde uma função e você acaba compensando por outra. Vou dar um exemplo. Às vezes tem pessoas que têm um AVC na área da visão. Aí você fala, como assim, Júlia? A pessoa vai deixar de enxergar e não percebe. Mas ela perde uma parte do campo visual. Então eu digo para o paciente, por exemplo, se você perdeu a lateral, você consegue mexer a cabeça e enxergar bem. Então, às vezes, a pessoa tem na área visual, mas não é que ela ficou sem visão. Uma parte da visão perdeu. E ela se acostuma a enxergar de outra maneira e nem percebe que teve. E nem percebe. Outro muito comum é sensorial. A pessoa perde a sensibilidade. E aí ela acha, não, foi porque eu dormi de mau jeito e tudo, e vai deixando para lá. Às vezes foi uma isquemia, uma AVC. E como é perder a sensibilidade? Por exemplo, a gente tem nosso corpo, um lado do cérebro coordena o outro lado. A parte motor é uma coisa muito clara. Então, todo mundo lembra, quando fala de AVC, deixou o lado paralisado. Isso é óbvio, né? Mas existe também a parte sensorial. Então, a pessoa deixa de sentir o toque. Ela sente como um lado do corpo tivesse mais grosso. O lado inteiro ou alguma parte? Inteiro, o lado inteiro. Normalmente, o lado inteiro. Só que o que acontece? A sensibilidade, você não tem uma perda funcional tão importante. Tá. Então, alguns pacientes falam assim, Júlia, é como se eu tivesse com a roupa de um lado e no outro eu tô sem. Então, a pessoa sente o toque diferente. Tá. Mas isso não te limita no seu dia a dia. Tá. Então, a pessoa continua seguindo a vida dela, mas foi um quadro de isquemia. Nossa, muito interessante isso, né? O cérebro Não, e tudo tá ligado a ele, né? Tudo está ligado a ele. Vamos falar um pouco dele, então. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo. E aqui o outro. O crânio. Esse é o crânio, né? Esse você não gosta muito, não. Toda vez você fala, caveira não. Não, caveira não, mas até que essa daqui, eu vou pegar aqui. Ela tá meio bonitinha, né? Tá sorrindo. Pelo menos não é uma caveira, eu diria, invocada, né? É uma caveira sorridente, que seja assim. Bom, o nosso cérebro fica guardado no crânio. Perfeito, isso. Ele pesa mais ou menos, Claudete, o que eu digo para todo paciente? O cérebro é o órgão que diferencia o ser humano. Então, tudo, o sangue, o coração bombeia, 25% do que o coração bombeia vai para o cérebro. Energia, oxigênio. Então, quando você tem qualquer perda funcional, o seu cérebro vai sentir. Aí a pessoa começa a entender por que Júlio está falando de cérebro, está falando de coração, de atividade física, está falando de colesterol, está falando de pressão alta. Tudo afeta. Tudo afeta, porque se tem alguma obstrução da carótida, não vai chegar sangue suficiente. E aí o cérebro vai sofrer, os neurônios vão sofrer, e aí por isso que os quadros demenciais, as isquemias acontecem. Então, quer dizer, o sangue, 25% do sangue que o coração bombeia vai para o cérebro e ele redistribui, usa uma parte Isso. E manda de volta. E manda de volta. Ele usa... Se não chega o suficiente, esses neurônios morrem? Esses neurônios morrem. E qual a região mais sensível do cérebro? Memória. Daí você começa... Onde fica a memória aí? Isso. Tem uma região que a gente chama de região temporal. Então, essa região temporal, quando você abre ela e você vai entrando numa cirurgia ou numa ressonância, você consegue ver uma região chamada hipocampo. O hipocampo é uma das regiões mais sensíveis. Tanto que o que acontece? Você já percebeu que alguém assim, eu tive um acidente grave, ou passei um trauma, eu não me lembro. Então, você vê, a memória é tão sensível que qualquer quadro, por exemplo, paciente que tem parada, ele acaba não lembrando. O paciente passou por algum tipo de estresse, porque o cérebro da gente ele tem uma sensibilidade muito grande a qualquer variação de oxigênio. E onde é que mais sofre? Justamente a memória. Por que as pessoas ficam loucas? Aí vamos lá. Eu gosto desse tema porque o que acontece? Quando você puxa neurocirurgia, puxa cérebro, você começa falando do físico e daqui a pouco você está discutindo filosofia. Se a gente for olhar desde lá de trás, vamos falar, você gosta muito de entrevista, né, com médico e tal, Hipócrates, pai da medicina. Pai da medicina. O que ele fez? Ele diferenciou a ciência médica da religião. Porque até então existia um dilema filosófico entre a mente e o corpo. E a gente não sabia diferenciar o que é mente e o que é corpo. Por que eu estou falando isso para responder sua pergunta da mente, né? Porque até hoje a medicina ela meio que difere. Quando você tem uma doença estrutural que você faz a ressonância e vê, geralmente quem trata é a gente, neurocirurgião, o neurologista. Quando você trata das funções superiores, é o psiquiatra que normalmente trata. Então, eu até brinco com o paciente, eu falo assim, a divisão é mais porque a gente, ser humano, tem capacidade de aprender tudo, e a gente divide as especialidades médicas, mas no fundo do mundo, hoje a gente já sabe, o substrato da mente, das funções superiores, está também no cérebro. E aí agora eu vou falar da loucura que você me perguntou, né? As funções do cérebro, as pequenas funções, elas são feitas por neurotransmissores. Esses neurotransmissores não aparecem na ressonância, não aparecem na tomografia, mas quando tem uma alteração dele, a função do cérebro se altera. Então, por exemplo, lá atrás, na época de Hipócrates, quando não sabia, de repente alguém está conversando com você, cai esse debate. Dizia que era espiritual.
é um espírito, é uma tá. possessão, né? Por isso, epilepsia, vem de cima, né? Epi, né? Então, é daí a origem? é daí a origem. Interessante, doutor. E aí, o que acontecia? E por isso que a gente chama, né, função superior, né, da ideia que o cérebro é acima dos outros, mas justamente isso. Aí o paciente, de repente, perde a consciência, e depois, poucos segundos, ele volta a falar normal. Possessão demoníaca, é algo espiritual. Quando a gente começou a separar, Hipócrates disse, não, a gente tem que estudar do ponto de vista biológico. A gente percebeu que o substrato estava aí. Só que algumas doenças, você faz exame e não aparece. Por exemplo, a esquizofrenia. Hoje a gente já tem exames suficientes, que você faz exames funcionais e consegue ver que neurotransmissores estão alterados num paciente que tem esquizofrenia. Isso pode ser prevenido ou não? É isso. O grande problema é o seguinte, quanto mais vai ficando complexo as doenças, mais difícil da gente tratar. Então, hoje em dia, a esquizofrenia tem tratamento, mas a maioria dos Mas já se tratamentos... descobriu bastante coisa, hein? Isso. E você consegue modificar o quê? Modificar justamente o funcionamento do cérebro. Vou dar exemplo, por exemplo, depressão. Por exemplo, eu não tenho, você não tem. Você não consegue entender como alguém numa situação tá triste. Você fala, gente, ela tem o que comer, ela tem uma família, ela tem filho, ela tem tudo. Mas é justamente, não é o querer da pessoa, é o funcionamento do cérebro dela, faz com que ela receba ou sinta alguns estímulos, que às vezes não faz lógica, não faz sentido pra gente, mas faz ela ficar mais triste. Mas é real. É real. Eu acho que o grande... Eu até brinco com meus pacientes, em especial quando tem epilepsia, eu falo assim, imagine, eu sou cristão, né? Eu falo, na Bíblia, quando você olha, às vezes tem os evangelhos, a mesmo relato, né? No evangelho fala o jovem epiléptico, no outro fala o jovem endemoniado. Aí você percebe que até o histórico da gente é difícil. Imagine um pai e uma mãe de repente ver um filho com esquizofrenia, vendo espírito. Então eu falo assim, do ponto de vista filosófico, a gente, quanto ser humano, as doenças da mente são as mais difíceis de lidar. Com certeza, né? Mas ele é fantástico. Com certeza. E você disse que pesa mais ou menos 250? 6 quilos mais ou menos. Uns 6 quilos? A cabeça inteira. A cabeça inteira. Isso. Mas o que pesa mais é a caixa, não é? A caixa craniana, músculo, tudo tal. isso. Agora, o que a gente pode falar de interessante a respeito dele? Por exemplo, essas nervurinhas aqui... O que é isso, doutor? Perfeito. O que acontece com o cérebro? Imagine, quando a gente compara com os outros animais, eu estava até conversando um dia lá com um paciente, ele ficou, é mesmo, Júlio, o único animal que precisa de auxílio na hora de ter filho é o ser humano. Os outros animais é algo muito espontâneo, né? Mas por causa da cabeça. Então, o ser humano começou no processo evolutivo, desenvolveu um órgão muito complexo, que dificultou o parto, mas fez ele se tornar o ser mais complexo. E na hora que você pergunta essas dobraduras, são justamente porque a caixa craniana, ela cresce até um determinado tamanho. Geralmente, até os 6, 7 anos, você já tem quase 80% do tamanho de sua cabeça. Então, vai ser mais ou menos, é um pouquinho maior que aquilo só. Por isso que você vê a criança, da ideia dela ser cabeçuda, e é isso mesmo, né? A cabeça cresce por causa do cérebro. Então, o cérebro... Cresce e pesa. Ele cresce e pesa, e ele... usa essas ranhuras para ter mais espaço funcional dele. Por isso que ele é todo dobradinho, parece essa coisa gordinha, né? É todo justamente dobradinho. isso. Porque justamente tem essas funções. E no processo de desenvolvimento, quando você compara o cérebro do ser humano com dos outros animais, essa parte que a gente chama neocórtex, ou córtex superior, é o mais complexo. O resto, a parte respiratória do tronco é muito parecida. E essa massa que tem dentro dele, o que é? Do que é formado? Isso. A massa, é curioso isso, porque não sei se você já viu, tem até uma música que fala que só usa 10% da minha cabeça animal, né? Raul Seixas, se eu não me engano, né? Grande. Mas é meio confuso isso, porque não é que use 10%, né? As pessoas entenderam errado. Por quê? Grande parte do cérebro não é neurônio. Quando você fala cérebro, cabeça, a pessoa já lembra neurônio. Lembra dos neurônios. Mas a grande parte são as estruturas que dão suporte aos neurônios. Então, é que a gente chama células da glia. O que é célula da glia, esse nome estranho? São essas células que levam nutriente, são as células que têm de defesa, a célula que ajuda na comunicação. E, na verdade, é uma grande massa. Isso, é uma grande... Eu estou perguntando por quê? Porque a gente, ainda falando para a gente ir lá para as demências, Perfeito. mas para entender um pouco desse órgão tão importante, a gente vê, às vezes, um acidente, como aconteceu com o Osmar Santos, Perfeito. por exemplo, né? Um traumatismo craniano e perdeu parte dessa massa encefálica, né? Porque saiu, vazou da caixa, estourou Perfeito. a caixa. E, é lógico, isso sempre deixa sequela. O que é esse traumatismo? E é possível, então, restaurar parte. Mas, às vezes, se perder um tanto dessa massa, não se restaura tudo. Como a gente falou, o cérebro é o mais complexo e o neurônio é das células mais complexas. Então, o primeiro problema do neurônio, o que você nasce de neurônio tem uma capacidade de regeneração muito pequena. E aí, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando você lembra de câncer, você lembra o quê? Câncer de pele, câncer de mama. São células que estão o tempo todo duplicando.
Nesse momento que ele vai se duplicar, essa célula pode cometer um erro e virar um câncer. O neurônio da gente não, ele é muito estável. Por isso que os tumores cerebrais, eles são mais raros, porque ele não está se duplicando o tempo inteiro. Tá. Mas, por outro lado, quando você tem algum problema no neurônio, como você falou, de um tiro, de um AVC, de um quadro de doença degenerativa, o neurônio não tem uma capacidade tão boa de regeneração. Um acidente, pode Ou um ser, acidente. Então, né? Mas o cérebro tem um lado muito bom dele, que ele tem uma grande capacidade que a gente chama de plasticidade. O que é plasticidade? Aquele neurônio morreu, ele não vai crescer novamente. Mas outra área do cérebro pode encontrar outro caminho. E aí eu falo, olha a complexidade do cérebro, a gente está falando de bilhões de neurônios. E cada bilhão desses neurônios tem milhares de conexões. Então, apesar de não se regenerar, você já tem uma capacidade muito grande com outros caminhos. Não? É uma coisa fantástica. Mas que produz também demências. Vamos começar falando, Perfeito. então, da mais conhecida, que eu acho que é o que preocupa bastante, que é o Alzheimer, né? Perfeito. Porque cada vez mais a gente vê pessoas jovens tendo Alzheimer e não dá para... Agora que nós estamos vivendo mais, não é justo isso daí. E depois da Covid, eu fiquei sabendo, doutor Lee, não sei se é verdade algumas coisas, falando a respeito de quem teve Covid que ficou com falhas de memória, que prejudicou a memória dessas pessoas. O que vocês já sabem hoje em dia a respeito do Alzheimer e da Covid, que vitimou tanta gente no mundo todo? Perfeito. Primeira questão do Alzheimer, né? Assusta a gente, porque a gente, como você falou, está ouvindo falar mais. Mas por quê? Tem um aspecto bom, entre aspas, disso. A população está vivendo mais. Sim. Então, a doença de Alzheimer é uma doença de quem vive muito. Pra você ter ideia, você botou ali no início, né, que 30% acima de 80 anos. Quando você chega acima de 90 anos, você tem grande parte das pessoas tendo um quadro demencial. Se a gente lembra da nossa infância, antigamente, que não se falava tanto de Alzheimer, dizia o quê? Tá caduco. Tá caduco, É da verdade. idade. Então, Ih, tá ficando louco. a gente achava que era normal, né? Porque a gente via pouquíssimas pessoas envelhecendo. Essas pessoas já chegavam com a condição clínica tão ruim, e era que era vovozinho que botavam na varanda e ficava ali e ninguém ligava direito. Hoje não. Hoje uma pessoa com 80 anos está completamente ativa. Trabalhando muitas vezes. Trabalhando, né? A gente tem, se você for ver, é recorde de presidentes com 80 anos de idade, né? É No mundo verdade. inteiro está acontecendo, está toda vez dizendo, bateu o recorde do presidente mais velho do mundo. Por isso as pessoas estão cada vez melhor. Mas aí essas doenças apareceram mais. E aí vamos explicar o que é a demência. O quadro da demência tem várias causas. A demência de Alzheimer a gente já consegue entender por que acontece, tem um monte de deposição de substâncias, proteína tal, que ela faz o quê? Ela dificulta a comunicação entre um neurônio e outro. Eu não falei que tem bilhões de neurônios e milhares de conexões? Com essas conexões sendo dificultadas, os neurônios começam a morrer. Não E se que comunicar. proteína é essa? Essa proteína, beta-amiloide e tal, o que é que ela faz? São proteínas que estão no nosso corpo, só que elas começam a depositar nessa parte do neurônio. E aí as grandes revoluções e os tratamentos estão fazendo isso. Como é que a gente faz com que essa proteína não entre e não comece a depositar? Não existe cura para Alzheimer ainda. Não existe cura para Alzheimer ainda. Mas a gente já consegue entender o funcionamento. Por que acontece? É sempre assim. A gente entende o que acontece, depois vai atrás dos Há pouco tratamentos. você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você não precisa ter Alzheimer. É verdade isso? Com certeza. Dá para evitar o Alzheimer? Com certeza, dá para evitar. O que acontece? A maioria das pessoas quer uma fórmula mágica. A pílula tal e você não vai ter Alzheimer. Ai, que beleza. A cirurgia... Joga na minha boca, doutor. É engraçado, Claudete, se a gente tá falando de demência, né, mas coluna, tudo é a mesma coisa. O brasileiro, ele quer uma coisa prática. Ele quer a pílula mágica, ele quer a cirurgia. Aí quando você fala, não tem remédio, a pessoa fica triste. Mas pensa o seguinte, tem evidência científica de comportamentos que você vai tomar durante toda a sua vida que vai evitar Alzheimer. E eu vou fazer um comparativo com o músculo que serve perfeitamente. Eu não falei que o cérebro tem um monte de conexão? Falou. Músculo da gente é o quê? Todo mundo sabe, quanto mais se exercita, melhor você fica. O cérebro é a mesma coisa. Então, se você for ver pessoas que viveram muito podem ter Alzheimer, claro que podem ter. São sobreviventes longos, pessoas que passaram os 90, 100 anos. Mas, normalmente, as pessoas que cuidaram de atividade física, pessoas que não tiveram ganho de peso, não é que vai ser proibido dela ter Alzheimer. Pode ser que ela tenha, mas a chance reduz bastante. Não ser obeso. Não ser obeso, fazer atividade física, controle da pressão alta, controle da glicemia e o mais importante de tudo isso, continuar com o cérebro ativo. Eu brinco com meus pacientes porque, como eu sou neurocirurgião, vira e mexe eu descubro doenças que a pessoa não vai conseguir ter a capacidade laboral dela. E vou aposentar o famoso tô no ISS, né? E logo a pessoa às vezes fica feliz, ou pela idade ou por isso. Mas parar de fazer atividade intelectual é das piores coisas que tem na vida de qualquer ser humano. Porque seu cérebro, eu brinco com o paciente, eu fiz a mesma coisa você parar de fazer atividade física. O músculo não atrofia, você não perde massa muscular. Claro. Quando você envelhece, você continua fazendo atividade física, você vai ter ganho de massa muscular.
Então a gente, o resto de nossa Se vida... continuar exercitando o continua cérebro... a mesma coisa. Eu até brinco com meus pacientes. Eu fiz, sabe aquela fofoca do trabalho que você é o crossfit do cérebro? Pensa algum, o que fulano tá achando de mim, o que o outro acha. Trabalhar é bom, né? Trabalhar é bom. Por isso que eu gosto. E eu tô exercitando o cérebro agora que eu vim trabalhar num negócio novo. Que é a internet, que com eu era certeza. meio... Sabe, do tempo do orelhão, meio relutante assim. Eu falei, não, eu tenho que encarar, porque isso vai ser bom pro meu cérebro, né? Porque tudo que é novo faz você agir de forma diferente. Com certeza. E isso faz bem. É. E conviver com as pessoas faz bem. Você falou uma coisa tão interessante que eu vou interromper o nosso papo aqui para mostrar a Marcela Troiano, que ela foi conhecer uma escola pro cérebro. Que legal. Bem legal, não é? Muito bom. E aí, eu acho que junta muito isso que o doutor Júlio falou. Se você não está conseguindo, porque você está sozinha, tal, que tal frequentar uma escola para a cabeça, uma escola para o cérebro? Marcela Troiano, vamos ver. Olá, mãe. Olá, doutor Júlio. Olá, pessoal que está em casa. Vocês sabiam que existe uma academia que treina o seu cérebro? Eu estou aqui no Supera e vou mostrar tudo para vocês. Eu estou aqui com o Fernando Gonçalves, ele é diretor e proprietário da Supera, que está fazendo o maior sucesso. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo bom, obrigada por nos receber. Que escola bacana, moderna, legal. Tem turma aí, todo mundo ali convivendo junto. Como que funciona essa escola? É uma alegria, viu, ter vocês aqui com a gente, mas a escola ela é voltada para todos os públicos, né? Desde a criança a partir de 6 anos de idade, que já é alfabetizada, e a partir daí não tem mais limite de idade. Então temos alunos aí com 90, 92 anos. E a escola, ela funciona da seguinte maneira. O curso, né, ele é feito uma vez por semana, são 2 horas de aula. Nessas aulas são trabalhadas muitas ferramentas para fazer o estímulo cognitivo. Nós passamos algumas tarefas para fazer em casa também. Então é dessa maneira que funciona o curso. O que é a ginástica para o cérebro, né? Bom, para falar da ginástica para o cérebro, eu quero fazer um comparativo com a ginástica normal. Imagina você que está ouvindo, você vai num shopping num final de semana e anda 1h30 nesse shopping. Essa 1h30 é uma atividade física, só que essa atividade física não faz a coxa ficar grossa, correto? Então nós precisamos ir para uma academia, colocar carga para fazer força. A ginástica para o cérebro é a mesma coisa. Quando nós estamos na nossa atividade diária e algo que já virou uma rotina, essa rotina nada mais é do que a caminhada no shopping. Ela não está fazendo o cérebro criar novas conexões. Então, para que seja realmente uma ginástica para o cérebro, nós precisamos colocar uma carga, e é o que nós fazemos aqui. Então, todo o método é baseado em 3 princípios da neurociência, que é a novidade, variedade e o grau de desafio crescente, que é o que nós entregamos em todas as aulas. Sabe, a gente relaciona muito, né, ao idoso, né, essas tarefas, esses exercícios, porque a gente vai ficando velho. Eu não sei, a gente envelhece, a inteligência envelhece também? A inteligência ela não envelhece. O que vai envelhecer é a capacidade de acessar essa inteligência, que são as conexões neurais. Então, a inteligência, assim, quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai acumulando informação e mais inteligência. Mas como que a gente acessa? Então, é aí que começa a ter alguma falha de atenção, alguma falha na memória, que começa a comprometer o acesso à inteligência. Mas aqui a escola atende também crianças e adultos, e é isso que eu quero saber. Em cada fase, qual a importância da escola? Então, vamos começar pelas crianças. Sim. As crianças, normalmente, quem vem buscar o Supera para as crianças são os pais dessas crianças, né? Normalmente, porque tem alguma questão já acontecendo na escola, ou nota, ou atenção. Então, normalmente, nos buscam para aumentar a performance escolar. Agora, os adultos, né? Que eu tô super interessada, sabe? Ter um marido esquecido, desatento. Então, os adultos, ele já nos procura por conta de aumentar a performance no trabalho. Então, todo trabalho tem um processo para fazer e nesse processo precisa de atenção, precisa de foco e precisa de memória de trabalho. Então, quando a gente consegue trabalhar nesses 3 itens, melhorando atenção, foco e memória de trabalho, isso gera na profissão da pessoa menos erros nos processos.
Diminuindo os erros, aumenta a produtividade. Então, a gente consegue interferir, no caso do adulto, por exemplo, na gestão de tempo. Menos erros, menos retrabalho, mais tempo, mais performance. Então, para empresas, isso é ótimo, né? Aqui vocês atendem todos os tipos de profissionais? Sim, todos os tipos. Temos médicos, engenheiros, advogados, tem todas as profissões. Acho que para repórter é uma boa também. Mas agora chegamos nos idosos, né? Aqui é o maior grupo ou não? Sim, é o maior grupo. Em torno de... Isso é na rede, não é só na nossa unidade. Nós somos aqui do Supera da unidade do Morumbi. Mas em toda a rede, temos uma estatística de em torno de 60% dos alunos são alunos acima de 60 anos. E eu acho legal também, porque é uma forma de você ter amigos, né? De voltar a ter um círculo de amizades, porque é uma escola. E os idosos não querem, às vezes, ir para fazer outra faculdade, apesar de muitos agora terem procurado, né, assim, mais velho, fazer uma nova, né, faculdade, estudar mais. Mas aqui é uma forma de você fazer amizade. Eu vi uma mesa tão bonita aqui, obrigada, aliás. Eu queria que você explicasse para nós o que você separou aqui para gente. Sim, vou explicar. Nós temos aqui algumas ferramentas que nós utilizamos aqui no Supera. São 6 ferramentas. A primeira ferramenta é o ábaco. O ábaco é um instrumento de cálculo de origem japonesa. Apesar de ser um instrumento de cálculo, o objetivo do ábaco não é trabalhar a matemática, mas é através dos movimentos que acontecem com as mãos, porque as mãos elas são uma extensão do cérebro. Então, através dos movimentos que as mãos fazem, movimentos às vezes de pinça, onde eu tenho vários recursos, onde eu uso a soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, esse movimento provoca lá no cérebro o recrutamento de alguns neurônios para executar aquela tarefa. E quanto mais pratica, mais conexões vai criando entre um neurônio e outro. Então, essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta que nós utilizamos são os exercícios cognitivos. Então, nós temos um livro chamado Abrindo Horizontes, que é uma coletânea de jogos cognitivos. Então, nós temos jogos que trabalham raciocínio lógico, que trabalha visão espacial, memória, foco, atenção. E todo esse material ele foi desenvolvido baseado naqueles 3 princípios da neurociência, que é a novidade, variedade e um grau de desafio crescente. Então, por exemplo, tem um jogo muito famoso chamado Sudoku, né? Então, quando nós trabalhamos Sudoku, ele é colocado em uma página e depois o aluno vai ver o Sudoku de novo só depois de umas 20 páginas. Porque se for colocado um Sudoku atrás do outro, isso faz com que perca a novidade. O cérebro ele se acostuma com aquilo e já não está estimulando mais. Então, nós trabalhamos o mesmo exercício algumas vezes, só que em tempos diferentes, para trabalhar muito com a variedade. Então, aqui é só um exemplo de algumas tarefas que são feitas aqui dentro desse livro, que é o Abrindo Horizontes, que é uma coletânea aqui de jogos cognitivos. Depois, nós temos uma terceira ferramenta, que são as neuróbicas. As neuróbicas a gente não tem nenhum material para mostrar, porque ele não tem um momento específico da aula que é feito, ele é feito em qualquer momento. Mas a neuróbica é uma maneira de tirar o cérebro da zona de conforto. Por exemplo, as pessoas usam muito o relógio do lado esquerdo. E quando eu coloco o relógio do lado direito, isso faz com que o cérebro pense de uma maneira diferente. Então, trocar o relógio de lugar, pentear o cabelo com a outra mão, escovar os dentes com a outra mão, tudo isso é uma neuróbica. As pessoas, eu estou percebendo que elas estão perdendo um pouco o foco, né? Como que as pessoas em casa, uma dica que você dá para elas obterem mais foco, terem mais atenção nas atividades, enfim? Bom, primeiro fazer o Supera, né? Isso é o fundamental. Mas tem algumas coisas que podem ser feitas sim. Primeiro, fazer uma coisa de cada vez, né? Então, existe, por exemplo, entre as mulheres, né, que são multitarefas, mas isso é um mito, né? Isso não é uma vantagem. O ideal é que realmente faça uma coisa de cada vez. Diminuir a quantidade de telas, então hoje o celular é algo que está tirando muito foco. E tem algumas coisas que podem ser feitas também. Por exemplo, praticar jogos em casa, leitura, atividade física também é muito importante, porque a atividade física vai ter um efeito no cérebro. Então, tudo isso contribui para a melhora de foco e atenção.
Muito legal. Só que agora eu vou passear aí por essa escola tão linda, Fê, e vou falar com a professora, com o aluno, pode ser? Pode ser. Você me autoriza? Autorizo. Então vamos lá comigo, gente, vem. A Fátima é diretora pedagógica e também professora aqui no Supera. Tudo bem? Tudo bem. Fátima, me conta como que são essas aulas, no que consiste, né, essas aulas? Nossas aulas, elas são para todos os públicos, e nessas aulas nós trabalhamos 2 horas estimulando todas as habilidades cognitivas por ferramentas bem específicas. Como que são os exercícios? São exercícios na prática, então nós treinamos com material, e principalmente com o Abaco, que é a ferramenta que mais nós utilizamos para estimular a memória, a concentração, a agilidade, o foco e o pensamento lateral. Como professora, o que você diria para as pessoas que estão em casa para treinar, né, habilidades, a criatividade, consciência? Existem várias características que vocês podem desenvolver e também estimular. A principal é olhar para esse cognitivo, porque conforme nós envelhecemos, nós vamos perdendo essa capacidade. Então, alimentação, atividade física e também estimular o cérebro. Aqui nós fazemos isso. Quanto tempo de aula? 2 horas. E tem um tempo definido ou você faz até quando você achar que está bem? Como que é? Nós temos alunos que já estão conosco há 10 anos. Uau! Então, né? Vocês acham que se pulam um prazo e depois eles continuam? Como que é? Nós temos uma previsão, o aluno ele tem um contrato de 18 meses, mas é muito natural os alunos perceberem o quanto eles conseguiram melhorar a performance e continuar conosco. Daí nós temos alunos com 5, 8, até 10 anos aqui na unidade. Muito bacana, muito obrigada, viu? E sucesso! Obrigada. Uma escola para treinar a memória. Vale, doutor? Com certeza. É aquilo que a gente está falando. Você vê que até na entrevista ele falou o físico, né? Exercício então, físico. É exercício físico. Porque assim, não tem jeito. Se não tivesse chegando oxigênio direito, você tem outras doenças, né? AVC isquêmico, AVC hemorrágico, um monte de doença que pode ocasionar se você não estiver cuidando do físico também. O Alzheimer é genético? Também tem um fator genético importante. O que que acontece, né? Essa questão do Alzheimer mais jovem, existem alguns quadros demenciais que dão em pessoas mais jovens, mas a grande maioria é do processo de envelhecimento. E aquilo que a gente estava conversando, né? Nem todo mundo que teve um pai, teve uma mãe com Alzheimer, significa que vai ter doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer não adianta ficar encucado, não adianta ficar preocupado. Teve alguma queixa de memória, tem que procurar ajuda, porque tem muito diagnóstico diferencial. Por exemplo, pouca gente sabe, mas tem quadros que a gente, neurocirurgião, tem que operar por quadro de demência que pode ser reversível. Ah, é? Existe. Um outro tipo de Outro demência. tipo, tem hidrocefalia. Agora, exame que previna o Alzheimer, ou que diga, a pessoa vai ter porque a mãe teve, eu vou lá fazer o teste, isso não existe. Isso não existe. É o grande dilema hoje da doença de Alzheimer, porque não tem nenhum tratamento que reverte completamente a doença. Porque para você ter o diagnóstico, geralmente perde as funções superiores. Então, normalmente, hoje, o nosso diagnóstico ainda é um pouco tardio. Quanto mais precoce for, mais fácil seria reverter isso. Mas quando você fala, se você teve quadros de esquecimento, você pode procurar, porque tem demência que é reversível. Isso quer dizer o quê? Porque eu acho que pequenos esquecimentos nós temos. Eu queria que você separasse o que é um pequeno esquecimento. Por exemplo, chegar na cozinha, sair do quarto e ir para a cozinha e não lembrar o que foi fazer na cozinha, voltar no quarto. Normalmente a pessoa volta, né? Para ver se lembra. Esquecer onde colocou a chave. Esses esquecimentos, não. Não, esses não preocupam. Eu até brinco com o paciente e falo assim, se você está aqui, me procurou porque está esquecendo, não me preocupa tanto. O problema é quando a família procura, a pessoa nem percebe direito. Tá. E geralmente é o quê? É o comprometimento. Como assim, Júlio? Por exemplo, qual a principal causa da pessoa queixar de memória? Transtorno de ansiedade, depressão. Pouca gente sabe, mas se você está desatento... A falta de memória leva à ansiedade ou muita ansiedade leva à falta de memória? Muita ansiedade leva à falta de memória. Porque o que que acontece? Se você tem algum problema e sua cabeça está ali funcionando com mil coisas, não é que você esqueceu, é que você não tem atenção. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está muito triste,
E tá com a cabeça lá fora, então vai esquecer a comida no fogão, vai esquecer a chave do carro, porque você está preocupado, você não tem a capacidade. O que é a memória? Nossa capacidade de pegar uma informação, reter aquela informação e quando for necessário a gente usar aquela informação. Tá certo. Se você tiver um quadro de desatenção, você vai ter queixar da memória porque você não estava atento. Quantas vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa fala o nome, você, gente, como é o nome dele? É porque você não prestou atenção, você estava pensando em outra Não coisa. é falta de memória. Isso. E como eu sei, quais são os sintomas, os sinais que devem fazer com que essa pessoa procure um médico? Ou porque é Alzheimer ou algum Perfeito. outro tipo de demência. Qualquer tipo de queixa de memória que está prejudicando o seu dia a dia. Por exemplo, tem Tá. muito paciente que procura o neuro, procura o psiquiatra, porque ele está tendo problema no trabalho. Começou a prejudicar o trabalho, teve queda do rendimento, às vezes não está indo bem na faculdade, é jovem, mas está tendo problema na faculdade, está tendo problema na escola. E aí o que o médico vai fazer? Vai fazer investigação. Normalmente, também pouca gente sabe, tem muita causa metabólica. O que é causa metabólica? Endocrinológica, o hipotireoidismo é uma causa que o paciente queixa de memória. Deficiência de vitamina B9, vitamina B12, pode dar uma queixa de memória também, né? Tem pacientes que têm lesões cerebrais, tumores cerebrais, que comprometem a memória. Como a gente falou, o cérebro não tem cada área responsável por uma coisa. Tem pacientes que têm lesão na região temporal, que pode dar isso. Tem pacientes que têm crises. Você fala assim, mas crise de queixa de memória, ele tem às vezes crise de ausência. Então essa ausência faz com que ele, como se estivesse fora de si, e depois volta e a família, por que ele está ali, ele está meio esquecido, está tendo dificuldade. Tem paciente de transtorno de déficit de atenção. Independente da idade. Independente da idade. Por isso que, assim, você tem uma queixa de memória que está sendo recorrente, procure ajuda. E cansa de ser, Claudete, pessoas que vão ter outro diagnóstico. Ele chega preocupado com o teu Alzheimer, com 30 anos de idade, o médico, não, você está com quadro de depressão, você está com quadro de transtorno de ansiedade, vai encaminhar para o psiquiatra. E aí ajuda e Com certeza. a memória fica normal. Perfeito, aí. Agora, existem remédios para memória, muitos, e suplementos para memória. Isso ajuda efetivamente? Tem algum remédio que ajude na memória? Isso. O que acontece, Claudete? Toda vez que a gente fala O problema é esquecer de tomar um remédio. Ainda que o remédio seja bom. O que eu digo para todo mundo é o seguinte, o brasileiro é assim, que a gente começou a conversa, né? Ele quer uma coisa prática e simples, né? E na grande maioria das vezes não existe isso. Olha quanta coisa a gente falou. A gente falou de atividade física, a gente falou de alimentação, falou de hipertensão, falou de diabetes, né? Falou de utilizar o cérebro. Então, às vezes, você vê o jovem reclamando da memória, mas é o dia todo na internet. É o dia todo com pouca atividade laboral. Tem a geração neném que fala, nem estuda, nem trabalha, né? Então... Gostei dessa, você não conhecia. Nem estuda, nem trabalha. Tem um debate laboral sobre isso. Nem faz nada. Mas tem um debate laboral mesmo disso. Nossa, enquanto mas você está falando, consegue ficar parada, ficar procurando trabalho, tem uma geração que não, quer ficar Que não. em casa. E aí, no exercício, o cérebro vai ter queixa também de memória, né? E aí, o que acontece? Uma vez que isso, o médico vai fazer investigação. Às vezes pode ser um quadro, como a gente falou, dos transtornos de ansiedade, mas também vai ter que fazer toda a bateria de exame. E para a gente, neurocirurgião, chega a muitos casos de hidrocefalia, de lesões secundárias que acaba que, às vezes, o primeiro sintoma foi queixa de memória. E pode acontecer a hidrocefalia em qualquer idade? Pode acontecer. Tem uma hidrocefalia própria do idoso que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal. Nossa, como tem coisa especial para idoso, viu? Dá uma raiva. Mas eu brinco, tem um paciente meu que fala assim, Júlio, eu reclamava, mas eu falava assim, qual outra opção de envelhecer? Tá morto, então eu prefiro... Ele disse que não reclama verdade. mais nada, né? Não, de jeito Ele não nenhum. reclama mais de nada. E nós temos alguns filmes que mostram isso, né? O Alzheimer e... Quando você pode ter, o Pra Sempre Alice é um deles, até sugiro aí para você que está preocupado, que tem caso na família. To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that Why can't I?
Because that's not fair. I don't have to be fair. I'm your mother. I hate this is happening to me. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Agora, já descobrimos que a ansiedade está associada a isso. E a alimentação? Se você pudesse me falar agora, 10, vou pedir 10, Perfeito. tá? É bastantão, hein? Perfeito. 10 alimentos que vão ajudar o meu cérebro, independente da minha idade. Eu quero mantê-lo bem, certo? Perfeito. Tá bem que fique assim. O que eu deveria fazer? Perfeito. Quais são os 10? Antes só da questão dos Tá. 10 alimentos que eu vou falar, a gente vai falar o seguinte, sono. Porque a Ah, gente falou pior de do que tanta alimentação. coisa e esqueceu de falar do sono. Sono. O que que acontece? O sono tem um papel muito importante na consolidação da memória. Então, às vezes, tem paciente que queixa de memória, mas não está dormindo bem. O que é dormir bem? Quantas horas? Isso. Vai depender de pessoa. A gente fala basicamente 8 horas, mas tem gente que Tá. dorme menos. Eu mesmo, 6 horas e meia, tô bem. Mas não é pra Mas seguir meu dormiu bem, conselho, né? não, né? Mas assim, o ideal a gente fala é 8 horas por Tá. dia, né? É o ideal. Hoje em dia tem esses relógios, Claudete, tem até relógio baratinho que conta a hora de sono. Não é perfeito, mas é melhor você ter uma coisa objetiva. conta? Esse conta é mais baratinho, 300 e poucos reais você compra É? ele. Porque esses da Apple é 10 mil, 8 mil, você não gasta dinheiro com isso, não. Tá. Mas hoje E em aí- dia você... E qual a importância disso pra você, que é médico e usa um relógio que conta as horas de sono? Porque você pergunta, quanto você dormiu? Você não lembra. Às vezes, não sei como acontece com você, mas eu É. tenho pressão, ó, tomo remédio. Às vezes você acorda à noite pra fazer xixi, aí demora um pouquinho pra dormir. É. Então, assim, ainda mais quando você começa, depois dos 40, 50 anos, seu sono não fica igual. Não fica. Então, esses relógios você consegue controlar direitinho o tempo de sono. Porque às vezes a pessoa diz, eu deitei 10 horas e acordei 6 horas. Mas no meio da noite acordou, foi fazer outra coisa, foi no banheiro. E tem uma coisa interessante, antigamente você pegava um livro, começava a ler, dava aquele soninho e tal. Hoje em dia a pessoa fica com a tela, não é? Que segundo os oftalmologistas também não é bom, associado bom. com o neurologista, Não é aquilo bom. lá, É. né? É muita luz. Não só luz, Nessas a telas informação azuis. que você procura, E muita né? informação. Muita Aí informação. como que você desliga aquilo e É. dorme? É Por muito isso que a gente difícil. fala que- Não é meu é. caso, não. Não é não, Claudete? Não. Eu nem levo celular pra cama, não. É, Não é é o o meu. ideal não levar, Mas não. é o caso do meu genro, por exemplo, ali, ó. Ele vai ter problema no pescoço, eu acho. Coitado porque de Juliana, Eu viu? noto que ele já tá meio desequilibrado, É. assim. O pescoço dele já não tá certo. Porque a cabeça pesa, você falou uns 6 quilos. 6 quilos. Assim, o dia todo. Claudete, eu sei... Aquilo lá, minha filha, agora é jovem. Quando tiver a minha idade, eu quero ver, tá? Eu sei que na programação de vocês deve ter muita coisa de coluna também, e é isso, são Sim. 6 quilos. Só de você angular 15 graus, dobra o peso. E se tá na cama e ainda É, tá assim... tem que ter muito cuidado. O pescoço vai doer mais e não vai dormir direito, doutor. E o Juliano ainda é alto, já que a gente tá falando dele, né? Já vamos logo quanto meter mais o pau em alto, tudo. quanto mais alto, pior também pra coluna. Só não vou dizer assim que ele é um pouquinho. Olha, assim, porque é baiano, porque você também é, não quero ofender. Não pode, aqui, não. Não, mas é aquela calmaria baiana que a gente gosta. Tem uma né? frase de baiano que eu gosto: pra que pressa se o futuro é a morte? Amei isso daí, vou usar. Pra que ter pressa se o futuro é morte? Tá certo, eu amo a Bahia e os baianos. Agora, doutor, então, o sono faz falta. Eu vou dizer uma coisa, eu entrevisto muito médico, não tenha um que eu tenho entrevistado até hoje, de todas as especialidades, que não tenha me dito que exercício físico todos recomendam, Perfeito. qualquer especialidade. E boas noites de sono Perfeito, também. é. Até para quem quer emagrecer, não é? Perfeito. Não dorme Isso. direito e engorda. Com 10 certeza. alimentos. Vamos lá para os alimentos, né? Claudete, primeiro lugar, os alimentos, as folhagens, né? Pode ser o alface, pode ser o couve, porque o que acontece? Os alimentos verdes, eles têm rico em vitamina B9. O folato, então, ele ajuda muito. Então, Então esses pode ser alimentos... brócolis, couve, espinafre, tudo Espina- que é verde. Tudo que é verde, isso ajuda bastante, Tá. né? Junto com isso, a gente não pode esquecer, eu sei que hoje o seu público também tem muita gente, que eu falei com você, né? Eu boto às vezes um vídeo seu, sempre tem os veganos, tem tudo isso, né? Não pode esquecer também os alimentos que tem que ser rico em vitamina B12. Quem é vegano e não come alimentos derivados de carne, é importante você ter, às vezes eles têm que suplementar. Sim. Então agora a gente já vai falar dos alimentos.
Pode ser o frango, pode ser a carne, Proteína. né? Proteína é essencial. Se você tem alguma restrição alimentar por algum motivo, vale a pena você avaliar essa parte de suplementar. Peixe é melhor que a carne de boi, por exemplo? Tudo é bom você estar variando, entendeu? tá. Mas assim, sem dúvida nenhuma, os alimentos com baixo gordura, né? A gente fala, e eu sei que você fala muito do ômega 3 e outros alimentos que estão ricos nesse tipo de alimento Que também. são bons, né? Isso ajuda também, né? E eu vou falar também de outros alimentos que às vezes a gente jogava de lado e hoje a gente sabe que cada vez mais é importante, são os alimentos ricos em gordura. Mas a gordura boa, a gordura que serve. Até quando a pessoa fica falando mal de gordura, eu falo assim, nosso cérebro, grande parte dele é gordura. Então é necessário a gente ter alimento. E aí vem os ovos, que você já deve ter visto 1000 vezes, né? Falava mal, falava bem, falava não pode gema, não pode isso, mas Nossa, assim... coitado do ovo, já sofreu bastante. Já sofreu muito, mas hoje ele se encaixa muito bem na alimentação, só que eu falo com todo mundo, quando a gente fala de alimentos ricos em gordura, a castanha ajuda bastante também, né? Só que você vai ter que controlar a questão de calorias, porque são alimentos que eles com pouco volume têm alto poder calórico. E a obesidade é contra, na verdade, não é boa. Não é boa, é. Por isso Então, comer moderadamente para não ser obeso, porque se for obeso ou diabético também, vai ter mais chance de desenvolver Alzheimer, é com isso? certeza, com certeza. E aí vamos para outro alimento que também falavam mal, mas o brasileiro nunca acreditou, que é o café, né? Então, assim, a gente tá tomando aqui e tal. Então, o café, durante muito tempo, ele foi vilão por alguns fatores. E hoje a gente já sabe, não é bom tomar ele à noite, perto de dormir, porque ele vai atrapalhar o seu sono, pode dar insônia. Tem que entender que cada ser humano é diferente. Tem gente que é mais sensível. Mas ele é amigo do cérebro? Ele é amigo do cérebro, é um estimulante. Tá, então ele ajuda desde bastante. que não seja em excesso e principalmente não à noite. Perfeito. Hoje já consegue até se falar, né? Até 5 cafezinhos no dia, 4, isso não... Tudo bem. Não tem problema, um expresso que seja não pode. Claro que tem gente que exagera, em hospital o médico já gosta de exagerar, né? Uns copões gigantes, né? E trabalha muito, né? Às vezes passa a madrugada. Aí tem que ter cuidado, mas é um outro que era vilão e hoje a gente sabe o chocolate, né? O chocolate, hoje a gente fala assim, usa um chocolate amargo, né? Porque, ou pelo assim, menos meio amargo, já serve? Ou meio amargo, mas o chocolate vai ser a mesma coisa que a gente falou da castanha, do ovo, tem que controlar a caloria. Qual o problema desses alimentos? E por isso que a gente, às vezes, médico fala um pouquinho mal, porque sabe, eu não sei você, mas eu não consigo comer um pequenininho. Por isso que eu quase cortei chocolate. Mentira, né? Tá magrinho. Mas por isso eu cortei, Claudete. Se botar, eu volto pro meu 113 quilos de antes. É, porque o doutor perdeu quantos quilos? 35. 35 quilos sozinho. Isso é muito interessante. É. Controlando essa alimentação. Então, a gente tem que pensar que um pedacinho tem o mesmo sabor que a barra toda, né? E se contentar com aquele pedaço. Mas tá como bonzinho, não é mais vilão. Pode comer. O azeite também, que entra nessa mesma linha, eu sei que você gosta, na sua culinária você sempre coloca bastante, ajuda muito, né? É bom, né? Mas a mesma coisa que a gente está falando dessa questão da caloria, né? E aí vem as frutas, que aí a gente já está mais do que acostumado, brasileiro, né? Tem muita variedade. Lá que você já falou da Bahia, também tem mais ainda do que aqui, né? É verdade. Então você pode incluir. A questão das frutas, né? Que eu sei que muita gente gosta de suco, mas tem que ter muito cuidado com a questão da caloria. Porque, às vezes, a gente tem aquele, entre aspas, né? É natural, é bom. Não, tem que contar também as calorias para justamente não exagerar. Abacate é bom? O abacate ele foi vilão durante muito tempo, né? Porque tem essa questão da gordura, né? Então, você tem que controlar ele também a questão da caloria. Mas é bom. Sem dúvida nenhuma. Agora, bom, você já está com a listinha aí para incorporar tudo isso no seu dia a dia, nas comidinhas que você vai fazer. Como funciona... doutor Júlio, a cabeça de quem tem Alzheimer. O que ele sabe, na verdade, o que ele entende, o que ele não entende. No começo, você sabe, a minha mãe ela ficou agressiva, coisa que não era. Depois eu senti que as máscaras que a gente vai colocando, porque a criança também fala o que sente, né? O que vê, o que pensa. E... com o passar do tempo, você vai colocando máscaras, eu acho, né? Uma pessoa não pergunta, você tá bonita? Você fala, nossa, tá horrível. E não vai falar, nossa, tá horrível. Você não fala isso. Entendi. E quem tem Alzheimer fala. Perde essas máscaras, né? Perfeito. Eu me lembro uma vez que eu levei a minha mãe num restaurante, o cara que atendeu na porta, ele tava com um aparelho nos dentes, assim, então tava meio estranho mesmo. Aí ele falou e deu um sorriso, né? Bom dia, né? Boa tarde, não sei. Ela falou, nossa, você tá precisando de um dentista urgente, tá horrível isso. Eu quase morri de vergonha. Mas ela isso já teria me feito, se eu tivesse mais perto na época, perceber que não era normal dela. Como funciona essa cabeça com Alzheimer? Perfeito. O que acontece? Primeira coisa, quando a gente fala de Alzheimer, normalmente quem vai acompanhar seu programa, como você contou seu exemplo, eu contei também o exemplo do meu avô, são os familiares.
E o que que acontece? O paciente que tem Alzheimer, ele perde várias funções superiores. Então, de um modo geral, para tranquilizar os familiares, ele não costuma sofrer. O medo de todo mundo, quando você ama alguém e vê a pessoa passando por isso, é a questão do sofrimento, né? Só que, normalmente, quando você diagnostica, quando é uma doença que ela é evolutiva, e, de um modo geral, a pessoa não tem a clara percepção do que está acontecendo com ela. Não? Claro que não é isento de sofrimento, mas, de um modo geral, o familiar sofre mais. Então, existem algumas doenças que, cada vez mais, a gente está falando de cuidando de quem cuida, cuidando do cuidador. Porque, para a família, é uma bomba. Você passou por isso e bem sabe, né? É bem difícil. Porque, assim, é alguém que você ama e, de repente, a função que faz ela ser ela é o cérebro. A gente sabe disso. E ela deixa de ser aquela pessoa que você costumava conviver. E quando a gente pensa no cérebro, eu sei que é complicado a gente falar de personalidade, mas antigamente, aquilo que eu te falei lá atrás, né? A gente diferenciava mente e corpo, é filosofia, né? Descartes dizia, a mente é uma coisa, o corpo é outra. Hoje a gente sabe que está tudo no cérebro. E existem as funções do cérebro que são responsáveis pelo nosso controle social. E o paciente com quadro de Alzheimer, normalmente a família fica mais preocupada quando acontece isso. Às vezes fica hipersexual, às vezes ele tem uma alteração da desinibição. Aí, como é que a gente costuma, médico, explicar para o familiar? Quando você bebe uma bebida alcoólica, há um processo químico, claro que é transitório, de desinibição. Sim. Então, às vezes, você falaria uma coisa que você não falaria se não Ou tivesse com faz álcool. uma coisa que você não faria Que sem vo- a bebida. Sem a bebida alcoólica. No caso da doença de Alzheimer, né, é por deposição que há um prejuízo na comunicação na região frontal, que é justamente esse sensor social da gente. Então, quantas vezes você pensa um monte de coisa e fala, não vou falar isso, né? Então, você tem isso. O paciente com Alzheimer, como ele está prejudicado em vários aspectos, a memória está prejudicada, a região do comportamento também costuma ser bastante prejudicada. Então, às vezes, tira a roupa, né? A família fica chocada. Gente, minha mãe tinha tanto Ou timidez sai de e tal. casa sem que... né? Se você não fecha a porta, não fecha o portão, essa pessoa desaparece. Perfeito. Ela não sabe o que está fazendo direito. Vira e mexe você vê casos desses, porque é justamente por isso, né? Uma das questões é a questão tanto do comportamento como a localização. Então, às vezes, o paciente tem um prejuízo na localização geográfica. Então, às vezes, fala, onde é que você mora? É uma das perguntas. A gente tem um teste que a gente faz uma triagem, né? Chamado de Mini-Mental. Não é um teste que vai dar o diagnóstico perfeito de Alzheimer, mas dá para a gente ter uma noção do que é que aquele paciente tem. E aí, fazendo esse Mini-Mental, um dos testes que a gente faz é justamente perguntar a esse paciente. Quem é o presidente atual? Quem é o governador atual? Quem é o prefeito atual? Qual é a data que a gente está hoje, né? Qual local você está? Então, você faz uma bateria de testes justamente para testar isso. Uma coisa que me impressionou muito é porque, e deve impressionar quem convive com pacientes com Alzheimer, é que o cérebro comanda tudo mesmo. Porque se ele põe na cabeça que ele não comeu, ele pode ter acabado de almoçar um prato de feijoada e vai comer o segundo como se fosse o primeiro. Ou se ele tá com uma ferida, mas não tá vendo aquela ferida, ele não sabe que tá, ele não sente dor. O que é isso? É justamente essas funções. Espera, eu tenho um caso, Claudete, não tem a ver tanto com Alzheimer, mas tem a ver com isso que a gente está conversando, né? O paciente tinha um meningioma, um tumor na região frontal, que é só pelo comportamento. A gente operou, ficou ótima. Tudo normal. Mas o marido falou, eu casei com a nova esposa agora. Já convivo com ela há 20 e poucos anos. Aí eu falo assim, você tem um tumor na área, você mexe como médico. A personalidade mudou? Mudou. Ele que convivia. Quem estava ao redor, ninguém percebia, conversava. Só que, às vezes, para a gente médica, é difícil diferenciar. É a experiência de ter passado por um tumor, é o medo de morrer, né? Todo o estresse psicológico que dá disso. Tudo junto. E, de repente, ele falou, ela só queria ficar em casa, agora quer viajar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. É difícil você diferenciar. Mas eu falei, tem uma lógica anatômica de ter alguma alteração em comportamento. Bom, não podemos dizer que ele não teve sorte, né? Porque depois de 20 anos conseguiu uma nova esposa sem ter que trocar, né? Como muitas vezes acontece. O que você aconselharia para quem está no início do Alzheimer, para as famílias que estão cuidando de pessoas com Alzheimer? Qual é o seu conselho, doutor? Perfeito. Primeira coisa é o seguinte, é muito individual. Não dá para saber a evolução. Na maioria das vezes, a gente ancora que a pessoa vai ficar completamente dependente. Ou ancora que a pessoa não é mais ela. O que acontece é o seguinte, é muito individual. Conversa com o seu neurologista que está acompanhando, ele vai analisar a evolução. Hoje em dia tem muito medicamento. Quando a gente fala que uma doença não tem cura, dá a impressão que não tem o que fazer. Não, tem muito o que fazer. A maioria dos tratamentos que é feito pelo neurologista hoje são medicações que melhoram o comportamento. Então, às vezes, a família reclama muito e não está dormindo, está com insônia, então ele consegue melhorar essa parte. E se essa contribuição valiosa, né, da medicina, dos Com médicos certeza. para a família vier mais cedo, melhor. Quanto se mais cedo, melhor. diagnosticar mais cedo, Quanto melhor. mais cedo. E como a gente falou,
apesar de não ter cura, tem muito tratamento. Então, você mostrou Supera, mostrou um monte de terapias que são ajuda. Muito paciente melhora muito com terapia ocupacional, tem um risco de queda, tem estratégia mais moderna, por exemplo, tem familiares que, às vezes, nem é com Alzheimer, mas já está num quadro com a própria idade, com a dificuldade de memória. Hoje em dia tem celular com relógio com GPS, que às vezes o idoso não tem costume muito de usar celular. Tem familiares que o Júlio salvou a vida. Ah, descobre onde está. Descobre. Por exemplo, tinha um paciente Olha, recente. isso é muito bom. Eu tinha um paciente recente que operou um tumor, ele ficou bem. Mas a família com medo. Como é que vai deixar ele morar sozinho? Aí foi morar com o filho, confusão, o neto abre a porta do banheiro e não quer fazer, aí fez, Júlio, como é que a gente vai fazer? Começa a briga no meio do consultório, né? Eu falo, bota a câmera na sala, porque vocês pelo menos têm um contato com ele, e relógio com GPS. Porque é difícil para a família, né? Como é que você lida? Ele esquece o celular. Mas você é o rei do relógio, doutor. A tecnologia tem relógio para tudo. Tem internet, tem Wi-Fi, você consegue se comunicar, porque é o mundo moderno. E imagine a confusão no consultório. Eu, médico, tenho que ser o juiz, se ele pode ou não morar sozinho. Aí eu brinco com o paciente, eu falo, gente, vocês estão vendo um mundo novo, ninguém está preparado para alguém de 90 anos, autônomo, que de repente descobre um tumor, mas fica bem, o filho se sentindo culpado, como é que eu vou deixar meu pai sozinho? O pai quer ficar sozinho. Mas dá medo mesmo, ele quer ficar, mas dá medo. Mas você porque médico tem não dá para julgar. que nem mulheres lá, recentemente uma quase explodiu um prédio inteiro, porque ela esqueceu o ligado. Porque esquece, né? Com certeza. Aí ela ligou e deixa lá. Ligar. Mas é isso, Claudete. É um mundo novo. Então não adianta. Aí eu brinco, eu não sou médico, juiz, vou julgar se dá para não morar sozinho. A gente vai entender as limitações, vocês vão conversar com a tua família e tentar essas estratégias. Por isso difícil. Sabe por quê? O Brasil não está preparado para tratar os seus idosos. Só que esse país está ficando idoso, ó, não é mais um país de jovens há muito tempo. Vou te dar um exemplo. Está ficando cada vez mais idoso. Vou te dar um exemplo, Claudete. As próprias leis, a lei de trânsito, não tem idade máxima para a pessoa dirigir. Eu estava outro dia no consultório, a família levou, operou, toma medicação e quer dirigir 93 anos. E está dirigindo. E aí, muitos estão. E aí foi engraçado, que você está me dizendo do relógio, eu aprendo com eles, né? Aí ele falou, eu fiz assim, ó, mas cuidado, o reflexo não está igual. Meu carro para automático. Aí eu fiquei assim, realmente... Então, assim, é um mundo novo, moderno. É um mundo moderno, que a gente não está acostumado. Porque o medo da gente é a questão do reflexo, né? É verdade. Você tem uma idade, o carro dele para automático. Tem a distância, ele calcula, eu fiz, realmente... Eu fiz conversa e vocês não está mais aqui disso, quem não. falou. Deixa pra lá. Doutora, eu queria agradecer muitíssimo. Obrigado. Eu sei que você tem um Instagram que é muito participativo, né? E no YouTube também. Deixa seus canais pro pessoal que tá curtindo. Eu até tava brincando antes de começar, eu falei assim, ó, meu vídeo mais visto, que é meu canal, é com você. Porque seu rosto é conhecido. Então, por favor, fala aqui no seu canal, que agora eu não faço mais TV. Tô exercitando o cérebro fazendo internet. Com certeza. É o Neurocirurgia BR, então é o canal que a gente fala basicamente esses temas de neuro, que são difíceis mesmo. Eu falo que todo familiar, pode ser Alzheimer, pode qualquer doença, a gente não está preparado para ver alguém que a gente ama adoecer. A gente tem que respirar fundo, saber que não vai ser perfeito, mas fazer o melhor possível. Até brinco com a família, cria um grupo de WhatsApp, vão brigar lá dentro, porque vai ter briga mesmo, que é amado tem briga quando adoece, né? Mas sem dúvida vai todo mundo tentar fazer o melhor para aquela pessoa que ama. Bom, e até na briga a gente exercita o cérebro, né? É onde mais não pode brigar demais, é onde mais exercita. Fofoca e briga, Claudete. A gente reclama, mas a gente não vive sem. Beijo, obrigada Obrigado, pela participação aqui. Um beijo a vocês que acompanharam mais um episódio também. E conte aí pro pessoal, tem que bater o sino, hein, lá. Quando entrar no Instagram, é Pod Saúde com Claudete Troiano e você pode se inscrever, tá bom? Te espero.